suponha que a carga suportada por uma viga seja diretamente proporcional à sua largura e ao quadrado de sua espessura. Então, ela é diretamente proporcional tanto à largura quanto ao quadrado da espessura e inversamente proporcional ao seu comprimento. Sabendo que uma viga de 2 metros de comprimento, 15 centímetros de largura e 10 centímetros de espessura suporta uma carga de 2.400 kg, qual é a carga suportada por uma viga de 20 centímetros de largura, 12 centímetros de espessura e 2,4 metros de comprimento? Aqui tem muita coisa de matemática, técnica de matemática, de análise dimensional embutida nessa questão. Mas basicamente o núcleo dessa questão é você saber como transformar o que está escrito em língua portuguesa em uma equação matemática. Como que eu escrevo que algo é proporcional a algo? Muita gente erra e coloca que, assim, é a carga, vou chamar de massa, para não confundir com C de comprimento, que eu vou usar, por isso que eu não vou usar o C de carga, igual a largura ao quadrado da espessura, chamar de E de espessura, ao quadrado, inversamente proporcional ao seu comprimento. Aí vem aqui embaixo e coloca assim. E erra. Sabe por que erra? Porque aqui não está escrito que a carga é proporcional, é direta proporcional à largura, diretamente proporcional ao quadrado da espessura e inversamente proporcional ao comprimento. Aqui está dizendo que a carga é igual a isso e não proporcional. Para você escrever que algo é proporcional em matematiquês, em linguagem matemática, você tem que colocar uma constante de proporcionalidade aqui. Ou escreve assim, né, e não coloca constante, mas aí não serve muito, porque eu preciso achar essa constante, né, algo é proporcional, tem em cima de proporcional, mas para equação matemática, para resolver equação matemática, você coloca aqui uma constante de proporção. Normalmente se usa a letra K, mas você pode encontrar em alguns livros usando outra letra. Ainda mais se o K já tiver sido usado aqui, por exemplo. Mas tem que ter uma letra que representa uma constante de proporcionalidade. Ou seja, esse K vale tanto para essa viga quanto para outra viga. E aqui está dizendo que eles são proporcionais. É igual a isso vezes algum valor. Então está dizendo que não é igual, mas sim proporcional. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu equacionei o que ele disse aqui de forma teórica, digamos assim, de conceito. Escrevi, ó, direta em proporcional à largura, ao quadrado da espessura e inversa em proporcional ao comprimento. E você viu que ele dá. Para que se fosse só igual, para que ele ia dar vários valores aqui? Para quê? Justamente. Por que ele dá vários valores, todos os valores, e depois te pede para outro caso? Porque não dá todos os valores. Você usa o primeiro grupo de valores normalmente para achar essa constante. Porque ela é o elo, ela é o link entre uma viga e a outra, um caso e o outro. Ela se mantém, porque ela é uma constante de proporção. Então, substituindo os primeiros dados para encontrar o K, eu vou ter 2.400 igual a K, largura, ele deu o comprimento, que é 2, peraí, então aqui embaixo é 2, largura 15 centímetros. Você ainda se perguntou, não tem que converter a unidade? Não, só vai ver por quê. E 10 centímetros de espessura, então aqui é 10 ao quadrado. Mas, professor, eu posso deixar aqui em quilogramas, aqui em metros, até aí tudo bem, tá tudo no SI, e aqui eu tenho que deixar, eu posso deixar em, não, aqui tá em metros. E aqui eu deixo em centímetros e em centímetros? Pode? Pode. Tem certeza? Tem. Qual é a condição? Mas pode assim no oba-oba, deixa qualquer unidade? Não. Com uma condição, presta atenção, não pode sempre. Esqueçam esse negócio que alguma coisa pode sempre e todos os seus problemas do mundo estão resolvidos. Não. Não tem isso. Tem algumas coisas que resolvem muitos problemas, mas nunca todos os problemas. Geralmente as ideias mais gerais resolvem praticamente todos ou todos. Mas quando é coisinha que você não viu na escola, que é uma dica, uma coisa assim, costuma ser para vários casos, não todos. Quando que eu posso deixar aqui em centímetros, centímetro? Quando que eu não preciso converter tudo para SI? Quando você vai usar a próxima equação, você vai substituir, você deixa as mesmas grandezas com as mesmas unidades de medida. Então, eu posso, contanto que eu for fazer a próxima viga, o comprimento também esteja em metros, a espessura também esteja em centímetros
e a largura também esteja em centímetros, porque aí eu estou trabalhando com grandezas equivalentes. Se você for isolar aqui, vai dar quilograma vezes metros dividido por centímetro ao cubo, porque aqui é centímetro ao quadrado. Então, essa constante de proporcionalidade vai ter uma unidade de medida, isso você aprende em análise dimensional, que não sei se tem aula na UFPR, deve ter já aula da UFPR sobre isso, mas se não tem em outras faculdades do Sul, ou o EPG, né, gosta muito também, do Paraná, gostam muito de análise dimensional. Então, se você fizer a unidade de medida dessa constante, ela vai dar, do jeito que eu coloquei aqui, em quilograma, vezes metro, por centímetro cúbico. Se eu convertesse tudo para metro, e depois aqui convertesse também tudo para metro, também dá certo? Dá. Só que você vai ter trabalho extra desnecessário. Mas se você se sentir mais confiante, mais tranquilo, tranquila, fazendo a conversão tudo para si, beleza. Mas preste atenção para não errar nenhuma conversão. Tá? E como eu falei, não é oba-oba, é só deixar as unidades sem se preocupar. Eu estou vendo que as mesmas grandezas na próxima equação que eu vou colocar agora, depois que achar o K, estão com as mesmas unidades de medidas das grandezas respectivas nessa aqui. Ou seja, a constante que vou jogar lá vai corresponder às unidades que eu substituí. Como eu ia falando, se aqui fosse tudo para metro, aqui seria metro vezes metro quadrado, ia ficar metro cúbico, mas ia cortar com metro aqui, ia ficar metro quadrado, ia ficar quilograma por metro quadrado essa constante aqui. Tá? Mas nada impede dela ser quilograma vezes metro por centímetro quadrado. São grandezas, unidades de medida equivalentes. Tá? Então vai ficar 2.400. Nem precisa, já vou simplificar aqui antes, né? Já dá para cortar por 100 aqui e aqui corta 2 zeros. Dá para cortar por 3 aqui, fica 5. Por 3 aqui fica 8. Então vai ficar 2 vezes 8, 16. 16 sobre 5. Você pode deixar assim ou faz essa conta, não vai dar um número tão quebrado assim, né? Como que faz essa conta de cabeça? Basta deixar sobre 10. Uma dica, fração, para fazer o cálculo, se está sobre 5, multiplica por 2 em cima e embaixo, porque dividir por 10 é só correr a vírgula uma casa para a esquerda. Perceba que 16 sobre 5 é o mesmo que 32 sobre 10, concorda? Vezes 2 vezes 2. 32 sobre 10 você faz de cabeça, basta pegar a vírgula que está depois do 2 e correr uma casa para a esquerda, né? Dá o 32 aqui, corre a vírgula uma casa para a esquerda, está aqui. 16 sobre 5 é igual a 3,2. Pode fazer aí depois no papel e caneta para conferir. Essa é uma dica legal quando está dividido por 5. Não funciona sempre, mas quando dividir por 5, por 25, números que são fáceis de multiplicar por um valor para virar 10, 100, 1000, costuma funcionar essa tática. Agora eu tenho o K que eu jogo para a fórmula seguinte. De novo, massa ou carga é igual a K vezes o L vezes o E ao quadrado dividido pelo C de comprimento. Eu quero a nova carga, que é o M. O K se mantém, ó, 3,2. O L agora é a largura, que é quanto? 20 centímetros. Como aqui eu usei em centímetros, está tudo em casa. A espessura também eu usei em centímetros, e aqui também está, 12. Aqui eu vou fazer outra manha, ao invés de escrever 12 ao quadrado, eu vou escrever 12 vezes 12. Não é a mesma coisa, professor? É, mas você vai ver que escrevendo 12 vezes 12 fica mais fácil fazer o corta-corta depois. E divide pelo comprimento que está em metro, e aqui eu usei em metro também, era 2, agora é 2,4. Tá certo? Agora o que eu vou fazer? Eu gosto de trabalhar com o número inteiro. Então eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo, é uma das táticas que você pode usar. E aqui fica 32 vezes 20 vezes 12 vezes 12, e aqui fica 2,4 vezes 10, 24. Para mim é mais fácil trabalhar assim do que 3,2 e 2,4. Fica a seu critério. Agora, olha só, divide por 12, fica 1. Divide por 12, fica 2. Divide por 2, fica 1. Divide por 2, fica 10. Então, agora a massa é 32 vezes 12 vezes 10. Basta eu fazer o 32 vezes 12, né? Porque o vezes 10 basta acrescentar um zero à direita. Aqui fica 64, né, que é 32 vezes 2. Aqui fica 32, deslocado aqui para a esquerda, porque é 1 vezes 2, 1 vezes 3. Aí você vai ter 4, 8, 3. Como tem vezes 10, fica 3, 8, 4, vezes 10, então 0 aqui, quilogramas. 3.840 quilogramas, confere, produção? Isso mesmo. Gabarito
D de dado.